Boa noite, amados. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus seja sobre cada um dos amados irmãos, irmãs, amigos aqui presentes. Amém? É uma alegria para nós estar aqui nesta igreja. Fazia um tempo que eu estava devendo essa visita ao pastor Robério. Como ele disse, já faz um tempo que nós nos conhecemos lá do campo paraibano. E realmente eu não conhecia esta igreja ainda. Conheço muita história boa desta igreja, lutas dos irmãos, resistência, mas louvado seja Deus por esses 26 anos. A minha família, o pastor já apresentou, já nos adiantou aí, né, esse trabalho, mas o qual eu louvo a Deus também por esta família que tem me ajudado em tudo. Louvado seja Deus. Sei que não mereço ter a esposa que eu tenho e os filhos que Deus me deu, mas louvado seja Deus. Ele tem sido gracioso para conosco e a sua bondade tem nos abençoado apesar de nós, né? Então, eu fico muito feliz em poder ver aqui alguns irmãos, o pastor Arão, o qual eu tenho muito respeito e amizade por ele também, graças a Deus, lá da Paraíba, e outros irmãos de vista que nós podemos desfrutar da presença dos irmãos. Então, graças a Deus por cada um de vocês, e para mim é um privilégio estar aqui, né, poder pregar a palavra de Deus, poder estar com os irmãos discorrendo um tema tão importante, né? Um tema tão profundo, e espero que possa estar à altura desta mensagem, mesmo sabendo que eu não sou nada, né? Mas assim, é tanta coisa boa que nós sim vamos tentar desfrutar ao máximo e tentar trazer para os irmãos aquilo que o Senhor primeiramente falou conosco, primeiramente falou ao nosso coração e certamente tem abençoado os irmãos também. O tema principal desta conferência, como o pastor Robério já lembrou bem, né? Pela graça para a glória. Então, recebi essa missão de discorrer sobre um tema tão importante, que é a maravilhosa graça do Senhor. E hoje nós vamos especialmente falar sobre como esta graça alcança o pecador. Ver como é que o Senhor nos salva por meio desta tão profunda e maravilhosa graça. E é nesta noite que nós queremos então trazer especificamente sobre este ponto, né? Amanhã pela manhã já estaremos falando a respeito da graça na vida dos crentes e como o Senhor nos santifica para a glória, como o Senhor tende a transformar a vida daqueles que Ele mesmo salvou pela graça. Então, através desta mesma graça, o Senhor também tende a transformar a vida daqueles que Ele salvou para a sua glória. E à noite, vamos aprender também que uma vez que o Senhor nos salvou e vivemos uma vida transformada, não somente em relação a questões ditas como espirituais, né? A nossa vida espiritual, ela se estende para todos os aspectos da nossa vida. E à noite nós vamos falar um pouco sobre isso, né? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E nós vamos então estar meditando amanhã à noite sobre este aspecto da graça. Então, hoje nós vamos ver e estudar sobre como a graça alcança o pecador. E o tema desta noite é a graça que salva. Quando nós chegamos até aqui agora à noite, o pastor leu o texto lá de Efésios capítulo 2, eu não combinei nada com ele, o pastor me passou o tema e pediu para mim estudar, mas é interessante como as coisas vão cooperando, né? Já lemos o texto base da mensagem, Efésios capítulo 2. Então, eu queria pedir aos irmãos abrirem suas Bíblias em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2.
Eu queria pedir aos amados a ficarem de pé e vamos fazer mais uma vez a leitura do texto sagrado. Efésios, capítulo 2. Que diz assim a palavra do Senhor: Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para nos mostrar, nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Amém. Feche seus olhos nesse momento, baixe sua cabeça e vamos orar. Vamos orar a Deus. Eu queria pedir a você que desligue seu celular, caso você não esteja acompanhando a leitura da palavra de Deus, ou coloque no silencioso. Se alguém estiver falando com você, peça para que essa pessoa diga para ela que você está atento à palavra de Deus, mas que nada nesse momento possa atrapalhar esse momento, esse tempo que é seu e com o Senhor. Deus certamente tem algo importante, algo especial para falar ao seu coração nesta noite. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estar aqui nesta noite e pelo privilégio de anunciar a mensagem santa do Senhor. E reconhecemos, Senhor, nossa insignificância, mas louvado seja o Senhor, porque pelos méritos do Senhor Jesus, nós estamos aqui e pela autoridade da Tua palavra, Senhor. Rogamos ao Senhor que o Senhor venha falar aos corações nesta noite, Senhor. Fale conosco, Pai. Sabemos que a Tua palavra ela é divinamente inspirada pelo Senhor. Da mesma forma, Pai, que o Teu Santo Espírito usou homens, assim como nós, para que a Tua palavra chegasse até nós. Que o Senhor venha por meio desse mesmo Espírito e venha falar aos corações nesta noite, Senhor. Que o Senhor venha estar quebrantando os corações endurecidos, edificando a Tua igreja e também salvando aqueles que ainda estão perdidos nos seus pecados e delitos. Nós te oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Amados, somente para que a gente possa entender um pouco, o pano de fundo desta carta, compreender um pouco a respeito do que estava em volta, dessa escrita. O apóstolo Paulo escreveu esta carta quando ele estava preso na sua prisão, a sua primeira prisão em Roma, conforme o contexto lá do finalzinho do livro de Atos dos Apóstolos. Ele tinha uma expectativa de chegar em Roma, mas não da forma como chegou. Ele chegou preso, mas
não sabemos exatamente os propósitos do Senhor, o apóstolo Paulo também, como nós. Bem, ele não sabia o quanto ele seria usado por Deus ali mesmo, naquela prisão. Foi exatamente desta prisão onde ele também escreveu não somente a carta aos Efésios, mas também aos Colossenses, aos Filipenses e a Filemão. Deus abençoou aquele homem de tal forma que até hoje nós somos abençoados também por meio daquelas cartas que ele escreveu durante a sua prisão. O motivo principal que levou o apóstolo a escrever esta carta foi exatamente a fim de encorajar os irmãos da Ásia Menor, uma vez que ele estava preso. Os irmãos estavam tristes, a gente pode ver isso no capítulo 3 desta carta, versículo 13. Ali ele também tenta encorajar os irmãos para que os irmãos não ficassem desanimados com aquela prisão. Deus tinha um propósito muito importante com aquele acontecimento, né? Então, Efésios, na verdade, trata-se de um verdadeiro tratado teológico, onde o apóstolo Paulo ele tenta demonstrar para os irmãos ali quem eles verdadeiramente são diante de Deus. Então, na verdade, o apóstolo Paulo, muitos estudiosos dizem que ele usou esta carta, usou a igreja de Éfeso como um ponto de apoio para que esta carta fosse lida a diversas igrejas, né? Uma carta circular que outros irmãos poderiam também ler ao mesmo tempo. Esta mensagem, que do capítulo 1 ao capítulo 3, ele vai trazer um aspecto mais doutrinário da carta, enquanto do capítulo 4 ao final, ele vai trazer a parte prática, o que é comum nas cartas do apóstolo Paulo. A gente vai ver ele trazendo sempre a doutrina e depois a aplicação da doutrina à vida da igreja. E Paulo, ele apresenta o amor de Deus e como ele revelou este amor à vida da sua igreja por meio de um plano glorioso. E no capítulo 1, ele vai, então, demonstrar como o Senhor, o Pai, ele arquitetou este plano sabiamente, né? Deus fez um plano e aí ele vai demonstrar também como o Filho, o amado, ele se refere ao Senhor Jesus Cristo, executa este plano e o Espírito Santo, ele aplica a salvação na vida do pecador. No final do capítulo 1, ele vai então orar para que os irmãos eles compreendessem de fato o seu verdadeiro chamado na vida com o Senhor. Ele ora para que os irmãos entendessem aquela mensagem. E chegamos então ao capítulo 2. O capítulo 2, onde agora no texto em que nós lemos, o texto em evidência, o apóstolo ele vai falar a respeito da graça de Deus como a essência que está por trás deste plano glorioso. Deus agindo em todas as coisas por meio da sua graça e estabelecendo então o seu povo como objeto da sua própria glória. E para que o brilho desta graça gloriosa venha ganhar destaque, o destaque que ela merece, e então falar de fato da grande necessidade que o pecador precisa de Deus, assim como o próprio Evangelho, irmãos, que significa boas novas ou boas notícias da salvação. E é interessante isso porque Paulo ele começa apresentando primeiro um lado obscuro, né? Ele dá primeiro uma má notícia e desta forma o pecador pode compreender a profundidade da boa notícia. E é interessante isso porque a notícia ela só é boa quando primeiro há uma má notícia. O coração gela, a gente consegue ficar sem chão muitas vezes quando a gente recebe uma má notícia. O exemplo disso é quando a gente vai no médico, né? Você está
apresentando alguns sintomas de alguma doença e você não sabe que doença talvez você tenha. E aí você faz o exame, você vai para o médico e então no consultório médico você entrega o resultado do exame e aí o médico vai, abre aquele envelope e quando olha lá, então ele faz logo aquela cara, né? E ele diz, olha, eu não tenho uma boa notícia para você, não. Imagina como você não deve ficar, né? Você lá já com aqueles sinais no seu corpo, já tendo várias ideias do que você pode ter. E aí o médico diz, olha, infelizmente, você está com um problema grave, um problema sério. Como você não deve ficar? Não é verdade? E seu coração? Você está com uma doença terrível. Você está com um problema profundo, sério. E então ele diz a doença lá. Imagina como você não deve ficar. Mas logo em seguida ele diz assim, mas... diga logo, doutor. Né? Você pode perguntar, você pode logo dizer, diga logo o que tem esperança. E então o doutor diz, tem uma chance. Tem uma chance. Você precisa fazer este tratamento. E ele apresenta para você o remédio. E o modo como você pode fazer para obter a cura definitiva desta doença tão séria. E então você, de uma certa forma, você fica um pouco mais aliviado, porque há esperança. Não é verdade? Então, desta forma, Paulo ele vai apresentar a graça de Deus como uma poderosa intervenção de Deus, efetuando então a salvação perfeita do Senhor, apesar da condição em que o pecador se encontra. Eu espero que você saia daqui hoje ciente de quem você era, caso você é um salvo em Cristo, e você passe a viver uma vida de fato, como o Senhor já assim fez por você. Amém? Caso você não seja um convertido a Cristo, você então se enxergue como você está. E você saia daqui hoje confrontado, aperreado, como diz o paraibano, e desafiado a fazer a maior decisão da sua vida. A decisão mais importante que uma pessoa pode ter neste mundo é receber Jesus Cristo como seu Salvador. Amém? Então vamos à má notícia. Qual é a má notícia? Né? Então ele diz aqui no versículo 1, ele diz, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Amados, diferentes de alguns métodos modernos para atrair pessoas para Deus, falando de coisas boas, como Deus te ama. Algumas pessoas enfatizam muito a importância das pessoas. Ou você é uma pessoa boa. Que você, quem diga que Deus te ama a tal ponto de você ser o ponto fraco de Deus. O coração de Deus amolece por você. E que Deus quer que você seja feliz. Então a pessoa então conhece e vem assim, e esta primeira impressão da mensagem do Evangelho, muitas vezes tem trazido pessoas ao meio do povo de Deus com uma impressão falsa do que é o Evangelho. E não compreendeu de fato quem é diante de Deus.
O contrário disso, amados, o apóstolo Paulo começa, exatamente como já disse aos irmãos, ele começa trazendo um retrato profundo, um raio-x, aqui, um resultado real de quem é o ser humano diante de Deus. Ele começa falando que as coisas não estão tão boas assim. Há quem diga que porque tem saúde, porque tem uma família que ama, porque tem coisas boas ao seu redor, ao seu dispor, às vezes até um bom salário e uma saúde de ferro. Então essa pessoa pode dizer, eu tenho tudo que uma pessoa poderia ter, do que mais eu preciso? E há quem diga que talvez não tenha dinheiro, não tenha pessoas que ama, não tem nada disso, mas porque tem uma saúde de ferro, então diz, se tem saúde, então não preciso de mais nada. Não, o apóstolo Paulo ele vai mais além. Nenhuma religião do mundo faz isso, irmãos. Nenhuma religião do mundo, de fato, vai lá no profundo do ser humano, diante do contexto que nós vivemos. O apóstolo Paulo ele não é nem tão pouco politicamente correto. E talvez por isso os cristãos sérios, né? E que têm um compromisso com a verdade de Deus, eles são tão perseguidos. São tão perseguidos. E há muitos, inclusive, que perdem a sua própria vida por causa das verdades de Deus. Depois do pecado de Adão, toda a raça humana se separou de Deus e se tornou totalmente depravada e perdida. Não há nada, irmãos. Não há nada no homem em que Deus possa olhar para ele assim e dizer assim, isso aqui, de fato, eu posso levar em conta para que esta pessoa ela vá para o céu. Não há nada. Nossas faculdades, tudo do ser humano está deteriorado. O que nós chamamos aqui de morte espiritual. O mundo, naturalmente, para todos os filhos de Adão, se tornou um grande cemitério, debaixo do domínio do pecado, que ele chama aqui, mortos em pecados e delitos. A capacidade do homem afrontar Deus, infringir as leis de Deus, é estar na sua própria natureza, nas suas próprias entranhas, no seu próprio íntimo. O homem está totalmente corrupto. E claro que estamos falando aqui da sua condição espiritual. O homem, ele respira, ele vê fisicamente, ele pode se locomover, ele pode escolher coisas, ele pode decidir coisas. Quem diga que o homem tem um livre-arbítrio. Mas, de fato, ele pode escolher e decidir coisas, mas sem que isso não esteja debaixo do domínio do pecado. Como diz Romanos capítulo 8, ele diz, o pendor da carne, a inclinação da carne será sempre contra Deus. Inimizade contra Deus. O homem não pode escolher aquilo que ele deveria escolher, sem que isso não esteja contaminado pelo pecado. Sem Cristo, o ser humano não possui vida. Não possui vida espiritual. O homem, portanto, não é capaz de entender ou apreciar com satisfação as coisas espirituais, as coisas boas. Aquilo que é bom, ele detesta. E aquilo que Deus abomina, aquilo que Deus detesta, isso ele acha bom. Ele gosta. Ele reage diante de Deus com rebeldia. E a sabedoria de Deus, a mensagem gloriosa do Senhor, tão profunda, que faz os crentes se renderem ao Senhor e perderem sua própria vida para viver para Deus, para o incrédulo, para o não convertido, para aquela pessoa que não provou do novo nascimento. Essas coisas são loucuras, são absurdas. Você pode ver isso em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, mas depois você pode, assim, conferir. O homem não é capaz de fazer coisa alguma que agrade a Deus. Assim como um cadáver
não pode reagir a estímulos externos. Um cadáver, uma pessoa que está ali, num caixão, morto, ele não ouve, ele não fala, ele não responde, não reage favoravelmente. As pessoas podem chamá-lo, podem mexer com ele, ele não se levanta. O cadáver não tem fome, não tem sede, não tem dor. A pessoa que está morta nos seus pecados e delitos, o homem sem Deus, ele não reage às verdades de Deus. Quando ele ouve, ele simplesmente ele é indiferente. E eu sei se tem alguém aqui hoje entre nós que ainda não provou do novo nascimento. E que talvez você saiba o que é que eu estou falando. Quando as pessoas falam de Jesus para você, muitas vezes você tenta se desviar, você tenta dar uma saidinha pela direita ou arrumar algumas desculpas para não ouvir aquilo que você precisa ouvir. Eu falo porque eu já fui uma dessas pessoas, né? Então o pecado atingiu o homem totalmente, de modo que sua mente ele não entende, suas emoções ele não correspondem, sua vontade ele não é atraído e seus membros não realizam aquilo que agrada a Deus. Enquanto Deus não lhe der vida, suas faculdades espirituais não podem funcionar. O incrédulo, ele não está doente, note muito bem. Apesar de muitas vezes nós usarmos a ilustração de doença, mas o que Paulo está dizendo aqui é que o pecador está morto. Isso aqui não é uma doença como que algo que ele possa ser reanimado ali, talvez, quem sabe, receber um choque e acordar. Não. Algumas pessoas acreditam numa doutrina chamada graça preveniente, de modo que esta graça ela age no pecador, dando um choque nele, né? O pecador se acorda, e aí ele ouve, entende, a graça alcança, mas não faz ele ressuscitar. Irmãos, a Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia diz que o homem ele está morto, e que ele não precisa de um choque, ele precisa de uma ressurreição, ele precisa ser ressuscitado, ele precisa nascer de novo. Todos estão nesta situação. Todos. Por mais bonzinho que você seja, não é suficiente. O que vai diferenciar um pecador do outro é apenas o estado da decomposição. E esta morte, Paulo, então, ele vai demonstrar de 4 maneiras como ela se apresenta. Primeiro ele diz, no versículo 2, ele diz que nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo. Ele vai falar que as pessoas que estão mortas, elas estão conformadas com o mundo. O mundo é o sistema de vida dos homens sem Deus. A impiedade é exatamente a ideia do homem tentar viver uma vida separada de Deus, indiferente a Deus, no caminho errante. Então tem vivido numa cultura anti-Deus, em rebelião ao Senhor, onde o próprio diabo é o príncipe deste mundo. Antes de se converter a Cristo, as pessoas vivem dentro de uma visão onde não levam em conta Deus em nada. Talvez, até religiosamente falando, até falem o nome de Deus. Até digam que gostam de Deus. Há quem diga que Deus é tudo para ele. Na verdade, é apenas um disfarce. Na verdade, o homem sem Cristo, ele é inimigo de Deus. Ele vive em oposição a Deus. Quando a palavra de Deus diz para ele caminhar para a direita, ele caminha para a esquerda. E, de fato, ele vai se conformando com o mundo.
A sua forma de falar, de se vestir, seus planos, seus valores, suas ideias, é sempre segundo a cultura ímpia e maligna que tem Satanás como um governante. Este mundo. Antes de Cristo, será sempre o mundo que diz como tem que se viver. E a pessoa vive conforme o mundo vai então conduzindo. A segunda verdade que Paulo diz, que uma pessoa morta, ela vive a serviço de Satanás. Veja o que ele diz aqui, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. O príncipe da potestade do ar, irmãos, são os poderes invisíveis, tenebrosos deste mundo, Satanás e seus demônios, que vai então guiando essas pessoas, como se Lutero uma vez disse, né, que o homem é como uma besta, ou ele está sendo montado por Deus ou por Satanás. Então, na verdade, essas pessoas dizem que são livres, quando na verdade elas são escravas do próprio maligno. E então, a pessoa sem Cristo, na verdade o ser humano, ou ela é guiada por Deus, ou ela é controlada por Deus, ou pelo diabo. Não existe um meio termo. Quem não se entregou a Cristo, o texto sagrado diz aqui que essas pessoas, elas vivem em desobediência a Deus, vivendo como ministro de Satanás, atuando sobre suas próprias vidas, para que Satanás atinja seus propósitos malignos contra o povo de Deus. É interessante, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 15, a Bíblia diz que Satanás se disfarça de anjo de luz e usa seus ministros, seus servos, para atrapalhar, ou tentar atrapalhar a obra do povo de Deus. Portanto, se você ainda não se converteu a Cristo, você vive segundo o curso deste mundo, e você é servo, você é ministro, você está do lado de Satanás. E a terceira verdade sobre o morto é que o apóstolo Paulo diz que é escravo de seus próprios instintos, de sua carne. Né? Então diz a palavra de Deus aqui: entre os quais todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Paulo está se incluindo aqui, entendendo o que ele era antes de Jesus Cristo lhe dar vida. Então, na verdade, irmãos, o que é a carne? A carne é a natureza pecaminosa da pessoa. É a terceira força que controla o não salvo. E nós recebemos essa velha natureza, essa natureza caída, esta capacidade de viver uma vida em rebelião contra Deus, através isso está no nosso coração, na nossa mente. Nós recebemos isso desde quando nós nascemos. E essa natureza vive em oposição a Deus. Através dos seus sentimentos, você não pensa o que convém, você não deseja o que convém. Aí você diz, eu não tenho controle sobre o que eu penso. E tem pessoas que realmente vivem controlado pelo seu próprio coração. Quem manda no coração? Alguém diz, né? O que o coração deseja. Então essas pessoas se entregam ao coração. E vivem totalmente dominadas por aquilo que sentem, por aquilo que pensam. E dessa forma são atraídas a fazer coisas inconvenientes e fora da vontade de Deus. E vivem de fato segundo seus próprios pensamentos. E querem ser felizes a todo custo. Eu acredito que ser feliz é fazer tudo o que o seu coração sentir. Então, se o seu coração sentir que você deve, então, roubar, você vai roubar, porque você está sendo feliz por causa disso. Trair, então, o seu cônjuge, ou se relacionar de uma maneira sexual impura,
Então você vai e mergulha nessa vida acreditando que aí está o caminho para a felicidade baseada no seu coração. E veja, irmãos, como uma coisa tem a ver com a outra, porque essa é uma linguagem mundana do mundo. Aquilo que o próprio Satanás ofereceu a Eva no princípio. Esta ideia de liberdade fora da presença de Deus. Meus amados, o fato é que enquanto você não receber vida, se convertendo a Cristo, você estará morto, como um morto, desobedecendo a Deus, vivendo como escravo do mundo, do diabo e de si mesmo. A Bíblia diz que o nosso coração ele é enganoso e desesperadamente corrupto. E assim algemado, não será capaz de sair desse controle confiado em si mesmo. E ele conclui aqui dizendo que, por natureza, éramos filhos da ira, como também os demais. O que o homem, irmãos, sem Cristo, ele precisa fazer para ser condenado? O que ele precisa fazer? Nada. O apóstolo João diz, lá em João capítulo 3, ele diz no versículo 17, aquele que crê no Filho de Deus, antes ele diz assim, porque o Filho não veio para condenar o mundo, mas para ser salvo por ele. Aquele que crê será salvo. Aquele que não crê já está condenado. Esta é a situação do pecador sem Cristo. Morto nos seus pecados e delitos, já está condenado. Esta é a situação que Paulo diz daqueles que são filhos da ira de Deus. Como que o apóstolo está falando aqui que se eles morressem nessa situação, é justa a condenação. O homem ele não tem do que falar de Deus em nada. Como pode Deus ser injusto em condenar o pecador? As pessoas estão mortas sem Cristo. Filhos da desobediência, escravos do mundo, servindo o diabo e amantes de si mesmo. O que vão reclamar diante de Deus? Portanto, a ira de Deus é justa contra toda impiedade. Na verdade, o não salvo já está condenado, vivendo sem Deus, e portanto sem vida neste mundo. Se Deus ainda não derramou a sua ira por completo sobre você que ainda não recebeu Cristo como seu Salvador, é porque Ele ainda está retendo a sua ira, mas um dia Ele vai lançar por completo esta ira. E o pecador que não se arrepender de seus pecados, não receber Cristo como Salvador, ele lançará no inferno. Depois você ressuscitará para uma condenação, o que a Bíblia chama de lago de fogo, que é a segunda morte. Você está debaixo da ira de Deus. Esta é a má notícia. As coisas não estão tão boas assim para aquele que está sem Cristo. Agora sim nós podemos entender a boa notícia. E agora nós temos a boa notícia do versículo 4 ao versículo 7. E ele faz desta forma, falando sobre 3 coisas que Deus fez por nós. Primeiro, ele diz aqui no versículo 4, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Irmãos, que maravilha, né? Antes de falar sobre o amor de Deus, note aqui este mais Deus. Mais Deus. Lembra do médico? Quando ele dá a má notícia?
Mas, aí vem aquela... Então tem jeito, doutor? Tem jeito. Tem jeito sim. Mas Deus, esta é a grande dobradiça da história da salvação. A grande intervenção de Deus. Deus, Ele não vê o pecador perdido e então fica de braços cruzados. Não. Deus faz alguma coisa. Ele intervém em favor do pecador. Mas Deus, entretanto Deus, é verdade que você está morto nos pecados, delitos. O homem sem Cristo vive segundo o curso deste mundo. É servo de Satanás. Vive entregue suas próprias paixões, fazendo aquilo que seus pensamentos levam ele a fazer, e por natureza é filho da ira de Deus. Mas Deus intervém. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou. E aí a gente consegue entender que grande amor é esse. Olhando para a nossa indignidade, olhando para a nossa incapacidade, a nossa rebelião contra Deus, nós não queremos Deus, somos avessos às coisas de Deus. Mas Deus vem ao nosso encontro. E é justamente isso, irmãos, que nós conseguimos entender o que é misericórdia. Eu queria somente contar aqui uma ilustração a respeito de um rei justo, para entendermos o que é misericórdia. É claro que essa não é a maior das ilustrações, mas havia um rei justo e muito poderoso na terra, conhecido por sua firmeza nas leis e na execução com o seu julgamento. Um dia trouxeram diante dele um servo que devia uma quantia tão grande que seria impossível pagar. Mesmo se tivesse 1000 vidas de trabalho, aquele servo não conseguiria pagar. O servo, desesperado, caiu de joelhos e suplicou: Senhor, tenha misericórdia de mim, dá-me mais tempo e eu pagarei. O rei olhou para aquele homem trêmulo, sabendo que ele nunca poderia quitar aquela dívida, e então sentiu compaixão dele. Surpreendendo a todos, declarou: não apenas te darei tempo, eu cancelo toda a tua dívida. Agora vá em paz. O servo saiu livre, com o coração leve. Ele havia experimentado algo que não merecia e pôde entender o significado de misericórdia. Assim é Deus conosco. Nossas falhas e pecados formam uma dívida que jamais poderíamos pagar contra Deus. Mas em Cristo, Deus não apenas nos dá tempo, Ele perdoa completamente tudo que devemos a Ele. Sua misericórdia não depende do nosso merecimento, mas do seu grande amor. Na sua misericórdia, Deus não nos trata conforme merecemos, mas apesar de nossas faltas, Ele prova o seu grande amor. E é necessário muito amor mesmo. Ele entregou o seu Filho para ser castigado no nosso lugar. Jesus, quando Ele morreu, Ele assumiu uma culpa que não era dele, porque Ele era inocente, mas se colocou no lugar do pecador. Desta forma, o seu amor, o amor de Deus se torna eficaz e pode salvar o pecador daquela condição tão terrível. Ele vê o pecador morto, irremediavelmente perdido, sem condições alguma de se salvar. E então ele olha com um olhar misericordioso e vai ao encontro do pecador e então o salva definitivamente pela sua graça. Desta forma, irmãos, nós conseguimos perceber o tão grande amor de Deus.
Você não merece. Mas simplesmente Ele decidiu te amar. Versículo 5, ele diz, Ele vos deu vida. O Senhor nos deu vida juntamente com Cristo. Significa que quando estávamos mortos e perdidos no pecado, Ele realizou uma ressurreição espiritual. Isso acontece por causa da sua união com o Senhor Jesus Cristo. Veja com o que ele diz aqui, estando nós mortos nos delitos e pecado, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Isso que fala da nossa união com Jesus. 1 João capítulo 5, versículo 11 e 12. A palavra de Deus diz que o testemunho é esse, que o Senhor nos deu a vida eterna, e esta vida, ela está em Jesus. E aí o apóstolo continua dizendo que quem tem o Filho de Deus tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então veja que há aqueles que têm o Filho de Deus e há aqueles que não têm o Filho de Deus. Quando é que a gente tem o Filho de Deus? O próprio João diz no capítulo 1 do Evangelho, no versículo 12, quando você recebe o Filho de Deus e você crê em Jesus, você crê na obra de Jesus, nesta obra que eu estou falando para vocês aqui, que Ele veio, Ele desceu do céu com esse propósito para morrer no lugar do pecador, e a sua morte não foi uma morte qualquer, ela foi capaz de atender à justiça de Deus, porque a Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá. E então você não precisará mais morrer eternamente. É fato que nós estamos voltando ao pó fisicamente, mas aquele que está em Cristo, mesmo que morra, viverá. A morte já não tem mais poder sobre nós. O Senhor está falando aqui de uma vida muito mais excelente do que essa, uma vida eterna. E aquele que recebe Jesus Cristo tem a vida, ao crer que Ele morreu na cruz para a purificação dos seus pecados. Aquilo que te separa de Deus, os seus pecados em Cristo, é cancelado, é anulado. Já não há mais dívida, já não há mais peso, não há mais culpa, não há mais medo, não há mais do que você se envergonhar, porque em Cristo tudo isso encontra o seu fim. E é interessante porque ele fala no versículo 6 ao versículo 7, uma outra bênção que o Senhor tem por nós. Veja quantas bênçãos, quantas boas notícias. O Senhor nos amou de tal forma, tão gloriosa. O Senhor, Ele nos deu vida. E esta vida, irmãos, veja a posição que agora aquele que recebe Cristo se encontra. Ele diz assim, versículos 6 a 7, e juntamente com Ele, juntamente com Cristo, Ele nos ressuscitou. Veja, o apóstolo Paulo está falando aqui que já aconteceu uma ressurreição. Ele está falando da igreja de Éfeso, dos crentes. Aqueles irmãos que estavam mortos, mas agora eles receberam uma ressurreição. Houve uma ressurreição. Uma ressurreição espiritual com Cristo. E ele diz aqui, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Não somente, irmãos, somos ressuscitados, mas nós recebemos uma posição nova. Nós somos exaltados, nós somos entronizados, já somos entronizados. O Senhor não nos ressuscitou para simplesmente nos deixar abandonados no cemitério deste mundo. O crente, enquanto ele está neste mundo, ele sabe que ele não é mais deste mundo. Ele já pertence a um novo reino. Ele já foi entronizado com Cristo. E unidos com o Senhor, irmãos, somos exaltados com Ele e compartilhando, então, do reino de Deus com o Senhor Jesus Cristo. Embora vivemos ainda neste mundo, mas pela fé em Cristo, nós já nos encontramos numa posição
diferenciada daqueles que ainda não receberam Cristo. Em Cristo, irmãos, é como se nós já pudéssemos desfrutar das riquezas celestiais que nós só vamos receber na sua totalidade na glorificação. Mas hoje, nós já conseguimos pela fé desfrutar desta nova realidade em Cristo. Que bênção, irmãos. Graças a Deus. Por que Deus fez isso por nós? E ainda no versículo 7 ele diz: para mostrar nos séculos vindouros a sua suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. O objetivo, a razão do Senhor fazer tudo isso por nós, sem que merecermos, não foi tão somente o fim, simplesmente salvar o pecador. O fim supremo da história da salvação não é sobre você, não é sobre nós mesmos. É interessante isso, porque as pessoas resumem tudo na salvação do pecador e então julga muitas vezes Deus como injusto, por simplesmente escolher um povo em que ele mesmo resolveu amar soberanamente antes da fundação do mundo. E os demais? O objetivo, o fim, o propósito deste plano glorioso não encontra o seu fim na salvação nos que o Senhor escolheu antes da fundação do mundo, mas na glória dele mesmo. Quer na salvação daqueles que ele salva? Quer na sentença justa da condenação para aqueles que permanecem nos seus pecados? O apóstolo Paulo diz isso na carta aos Romanos. Portanto, um dia todos vão olhar para a história da salvação e então vão glorificar o Senhor como Deus amoroso, justo e bom. E a Ele render glória para toda a eternidade. Ele pode requerer glória para si mesmo. Ele pode porque Ele é Deus, Ele é o Criador e não criatura. Não há ninguém que se compare, que se assemelhe ao Senhor. Ele não é uma mera criatura, Ele é Deus. Depois, irmãos, por último, versículo de 8 a 10, ele vai, então, falar sobre o propósito da salvação, um pouco que ele já falou aqui no versículo 7. Ele então, anuncia aqui o propósito, porque o versículo conhecido de muitos irmãos. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. O primeiro ponto aqui, irmãos, do propósito da salvação é que ela é para glorificar a Deus pela obra de Cristo. É fazer com que nós enxerguemos isso. E não se trata da nossa obra pessoal. Há quem diga que a salvação é por meio de Cristo. Mas assim, todos sabem que Jesus morreu, então a porta do céu se abriu. A porta da salvação se abriu. Agora, você precisa, por meio de suas obras, entrar. Como se cada obra nossa fosse como uma pedrinha e que fosse contribuindo para com a sua salvação. Não é assim, irmãos, que a Bíblia nos ensina. A Bíblia diz que a salvação é um presente de Deus e não uma recompensa. Não se trata de mérito, mas de graça. Amém? Pela graça sois salvos. E a graça, irmãos, é o favor de Deus. Apesar de toda esta condição do ser humano. Como é que o ser humano está? Está morto. Totalmente incapacitado de reagir de modo que agrade a Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. O homem está morto.
Ele não tem condições nenhuma de ser atraído para reagir positivamente à mensagem do Evangelho sem uma intervenção de Deus. E a graça é exatamente esta bondade de Deus, mostrando que Ele salva o pecador apesar da sua indignidade. E o meio com o qual Deus usa para salvar o pecador é a fé. Note muito bem o que eu estou falando. Né? O que eu quero dizer aos irmãos. A fé é o meio de Deus para salvar aquele que Ele quer salvar. É interessante isso. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E o texto diz, e isto não vem de vós. Alguém diz, a salvação é pela graça. Mas a graça vem e atua naquele que tem fé. Eu pergunto, quem tem? Qual o pecador morto nos seus pecados e delitos? Como já falamos para os amados irmãos aqui, totalmente corrupto, suas intenções, suas emoções, sua mente, seu coração, suas intenções, totalmente corrompida, imaculada pelo pecado. Algemado. Não tem condições nenhuma. Não há fé. Mas, todo Deus, como aquele interventor, aquele Deus soberano, bondoso, gracioso, amoroso, o próprio Senhor, Ele vem e atua ali no coração do homem, dando a ele uma verdadeira regeneração. A Bíblia chama, inclusive vamos falar um pouco amanhã sobre a nova aliança, onde o Senhor ele faz uma cirurgia no coração do homem, tirando o coração de pedra, dando um coração novo. Este homem agora sim, segundo a graça de Deus, ele enxerga a verdade tão clara, e ele crê. E ele corresponde. Irmãos, a graça ela é resistida. Ela é resistível. E quantas vezes nós o negamos o Senhor, quantas vezes nós rejeitamos, quantas vezes nós blasfemamos contra o Senhor, mortos nos nossos pecados e delitos, até que o Senhor vem, intervém e muda o quadro. E então nos dá o dom da fé. A palavra de Deus diz que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele nos dá a graça não somente de crer, e também de padecer em seu nome. É dom dele, é graça dele. É Ele que começa a boa obra. E Ele começa assim, agindo no coração do homem, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E então Ele diz, isto não vem de vós. E isto, exatamente tudo isto que está acontecendo, irmãos, é tão simples a palavra de Deus. Essas coisas não vêm do homem. Nada do que Paulo está falando aqui vem do homem. Vem de Deus. O propósito de nos salvar não é só tirar o pecador do inferno e do império de Satanás, mas para que vivamos glorificando a Ele por sua maravilhosa graça. Já imaginou se a salvação fosse mediante nossos méritos, nossas obras? Então, Paulo diz aqui, para que Ele se glorie. O Salmo 115, o versículo 1 começa como? Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome da glória, por amor da Tua misericórdia e da Tua fidelidade. Quanto maior for o peso da graça por nós, mediante a tão grande salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, isso nos levará a ter um coração capaz de entregar toda a nossa vida,
para a glória de Deus. E o segundo propósito aqui, irmãos, que nós queremos dizer aos amados a respeito da nossa salvação é para glorificar a Deus por meio de nossas obras. Sim, porque as nossas obras não é para a nossa salvação, mas por causa da nossa salvação. Porque foi para as boas obras que nós fomos salvos, diz a palavra de Deus, as obras as quais o Senhor preparou. E essas boas obras são exatamente uma vida conforme a sua vontade, a vontade de Deus, conforme a palavra de Deus. A graça que salva é também aquela que leva o pecador a andar na prática de boas obras, a ter a capacidade de negar-se a si mesmo e de viver uma vida agradável a Deus. A fé que salva, ela pode ser vista. Não há um crente que diz que é salvo pela graça, e então usa esse pretexto que ele não pode fazer nada para ser salvo e viver como o diabo gosta, e viver se conformando com o mundo, e viver segundo seus próprios pensamentos, e viver para a sua própria felicidade e não para a glória de Deus. Não existe isso. Aquele que foi alcançado pela graça, mediante a fé, esta fé, ela é notada, ela é demonstrada. Tiago diz que ela é viva, ela é eficaz. Todos percebem a nova vida em Cristo. É interessante, porque o Salmo 40 faz uma ilustração bem interessante, né, de como o Senhor nos tirou ali do lamaçal, nos colocou sobre a rocha, e o texto diz ali que todos verão, ouvirão e glorificarão o Senhor, louvarão o Senhor. No Sermão do Monte, Jesus diz também que as boas obras, as pessoas elas vão ver e vão glorificar a Deus pela vida do bem-aventurado. E agora, o apóstolo Paulo diz que essas boas obras são obras que o Senhor preparou para que o crente agora ande em novidade de vida. Não são obras que é fruto dos nossos pensamentos, não, mas fruto da vontade de Deus, daquela que está revelada na sua própria palavra. Então, irmãos, a vida gloriosa, a capacidade do crente viver para a glória de Deus é o que nós vamos ver amanhã, né? Nós vamos ver um pouco sobre isso amanhã pela manhã, quando falarmos sobre a graça, sobre os crentes santificando suas vidas. Mas eu queria somente deixar aqui umas últimas palavras para todos os amados aqui presentes, no sentido de que, primeiro, você precisa reconhecer que você, sem Cristo, você não é nada. Você está morto. E essa consciência deve gerar em sua vida um senso de humildade. Humildade tal em que você, a partir das mínimas coisas, você deve exterminar da sua vida todo o orgulho que talvez você tenha de si mesmo. Esse senso de que você, humanamente falando, você não tem relevância nenhuma sem Jesus. E se você é o que é, por causa da graça de Deus. Eu fico pensando, irmãos, quantas vezes na igreja nós temos dificuldade em ceder lugar, em dar vez, em se alegrar com o crescimento dos irmãos. E como muitas vezes nós sabemos destas verdades, mas como se essas verdades... outro dia eu estava levando um estudo à igreja lá, no Valentina, aí, falando sobre o Evangelho, e pastor, você estava falando sobre aquele estudo sobre o Evangelho, mas eu já ouvi esse texto tantas vezes e não tem nem mais graça.
Eu já aprendi por tantos pastores, irmão. Eu digo, né? Eu digo, irmã, talvez a irmã precise ouvir mais algumas vezes. Parece que nós não aprendemos ainda como convém. A mensagem do Evangelho, irmão, sempre vai ser aquela velha história. E precisamos continuar ouvindo aquela velha história. Porque parece que a mensagem da cruz não tem impactado mais os crentes. Os crentes não têm se humilhado mais. A gente precisa, em pessoas que têm dificuldade com as críticas, com as exortações. O pastor, coitado, parece que, caminhando ali. Está pegando ali como que por cima de ovo, com medo de quebrar as casquinhas. As pessoas muito melindrosas. Irmãos, o apóstolo Paulo diz que miserável homem que sou, se o Senhor achou-me digno de tal ministério, ele não consegue entender. E ele diz, ele resolveu simplesmente salvar o pecador, dos quais eu sou o principal. Interessante, ele diz, eu não fui o principal, eu sou o principal. Porque ele sabe que, embora salvo, ele ainda é aquele que não deveria. Ele sabe que ele é ainda o que ainda não é, o que deveria ser. E por isso que ele lamenta e chora. Essa é uma das características do bem-aventurado, né? Bem-aventurado aqueles que choram. Porque olham para dentro de si e percebem suas misérias. E o Evangelho, irmãos, precisa causar esse impacto em nós. Ao mesmo tempo, essa capacidade de pertencimento a Ele. De que não somos de nós mesmos, pertencemos a Ele. A Ele que nos salvou. Celebre a graça e a misericórdia de Deus. Que Ele é rico em misericórdia. E nos salvou quando ainda estávamos mortos. Outra coisa importante que eu queria compartilhar com vocês é com relação à segurança da nossa salvação e a nossa identidade com Cristo. Em Cristo já estamos espiritualmente ressurretos e assentados em glória com o Senhor. Quando você passar por provações, perseguições, rejeições, momentos de, dificuldade que tendem a nos desanimar, olhe para a sua nova posição em Cristo. Você já é exaltado consigo. Do que você está chorando aí? Do que é que você está precisando aí? Do que é que você está, ansiando ainda? Você já recebeu todas as coisas em Cristo Jesus. Reafirme Efésios 2:6. O Senhor já nos entronizou. O Senhor já te entronizou. Amém? E por último, a você que está aqui conosco e ainda não recebeu Cristo como Salvador. Quem sabe Deus está te dando a oportunidade hoje de ouvir esta mensagem. Talvez que ninguém ainda falou para você esta verdade, que as coisas não estão tão boas assim. E hoje você entendeu. Mas que há esperança para você. E essa esperança, ela está em Jesus. Essa esperança não está nas suas obras. Essa esperança não está na sua religião. Essa esperança não está na tradição que você recebeu dos seus pais. Essa esperança está em Jesus. Saiba que você está debaixo da ira, de uma ira. Você está debaixo de uma situação de terrível condenação. Mas que hoje, isso tudo pode ter um fim. A Bíblia diz, aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo. Então você pode fazer isso hoje. Se você está aqui entre nós, e você está ouvindo essa mensagem, e você está ouvindo Deus te confrontando, talvez, quem sabe, Deus está falando com você. Mas você precisa, de fato, demonstrar isso com a sua fé. Lembra que nós falamos sobre isso, o meio da salvação é justamente a fé. E se você está ouvindo Deus chamar,
Então você pode sim se levantar e dizer: sim, Senhor, eu quero participar desta família gloriosa. Eu quero fazer parte do teu povo. Eu quero receber vida. Parar de viver uma vida perdida e enganosa neste mundo. A saber de Jesus. Tem alguém entre nós Que ainda não tomou uma decisão para Cristo. Que ainda não tenha ouvido falar sobre tudo isso que você ouviu aqui. E você confrontado, você de fato disse: rapaz, eu entendi que eu estou perdido. Mas ao mesmo tempo, eu ouvi uma mensagem que há esperança para mim. E isso está sendo apresentado por meio de Jesus. Então, eu quero receber Cristo como seu Salvador, como meu Salvador. Tem alguém entre nós que quer receber Cristo como seu Salvador? Erga a sua mão só para a gente saber, só para ter um sinal. Se não tiver alguém, se tem alguém entre nós que ainda não é um convertido a Cristo, tem alguém? Amém. Se você ainda não é um convertido a Cristo e está entre nós, não saia daqui sem antes tomar essa decisão. Procure um irmão de confiança, o pastor Roberto, e certamente nós vamos nos alegrar com você. Amém? Pastor Roberto.